Fala, meu povo! Choque de conhecimento trazendo mais um desafio de raciocínio lógico tirado da internet. Olha esse desafio. Qual é o código certo? Aí temos aqui algumas dicas e precisamos descobrir o código certo. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Se quiser pensar um pouco, vídeo no pause, que agora eu vou estar trazendo a resposta. Vamos começar. Cada informação que a gente tem vem com 3 números e um texto do lado. Esse primeiro aqui, por exemplo, 5, 4 e 8. O texto vai falar um número correto e no lugar certo. Ou seja, se o 5 for o número correto, ele já está na posição certa. Ele vai ser o primeiro dígito do código. Se o 4 for o número certo, ele já está na posição certa. Ele vai ficar aqui no meio no código. E se o 8 for o número certo, ele já está na posição certa, ele vai ser o último dígito do código. É assim que funciona. Agora vamos lá, vamos resolver. Eu costumo começar a resolver esse tipo de desafio por essa informação aqui. Geralmente tem uma informação dessa. Nada está correto. Ou seja, não tem no código nem o número 6, nem o número 1, nem o número 4, em posição nenhuma. Nada está certo. Por que eu gosto de começar por essa parte? Porque assim eu já vou tirar do código todos os números 6, 1 e 4. Esses 3 vão embora. Aqui tem o 6 riscado, aqui tem o 4 riscado, aqui tem o 4 riscado. Veja como facilitou. Nessa primeira aqui, um número correto e no lugar certo. Como a gente riscou o 4, ou o número correto é o 5, e ele vai ser o primeiro número do código, ou o número correto é o 8, e ele vai ser o último número do código. Agora, olha essa parte aqui de baixo. Um número correto, mas no lugar errado. Ou seja, um desses 3 números, 5, 3 e 0, um deles está certo, porém no lugar errado. Exemplo, que o número 5 seja o número certo. Ele não pode ser a primeira posição, porque aqui ele está no lugar errado. Se o 3 for o número certo, ele não pode ficar no meio. Se o 0 for o número certo, ele não pode ficar no final. E olha só, aqui em cima está falando que se o 5 for o número correto, ele já está na posição certa. E aqui embaixo está falando que se o número 5 for o número certo, ele está na posição errada. Essas duas afirmações em relação ao número 5 teve uma incongruência. Em cima vai falar que ele é a primeira posição e embaixo vai falar que ele não é a primeira posição. Conclusão com isso, não é o número 5. O número 5 não entra aqui no nosso código. A gente pode descartar. Sendo assim, nessa primeira informação, só sobrou o número 8 sendo a última posição. Está no lugar correto. Logo, podemos colocar aqui no nosso código o último dígito, dígito 8. Olha essa informação aqui. 2 números corretos, mas no lugar errado. Aqui a gente já viu que o 8 é um dos números corretos e que ele está na posição errada, porque aqui ele está na primeira posição, porém a gente já descobriu que ele é na última posição. O número 5, como a gente viu nas duas afirmações de cima, o número 5 está descartado, não entra no código. Então podemos riscar o número 5. Sobrou o número 7, que também está na posição errada. Ou seja, ou ele tem que ser o primeiro dígito, ou ele tem que ser o último dígito. Como o último dígito já foi ocupado pelo número 8, o 7, sendo o número certo, estando na posição errada, como diz o texto, ele vai para a primeira posição. Então, nosso primeiro dígito, número 7. Essa última informação de baixo, um número correto, mas no lugar errado. Como a gente já tinha descartado o 6 e o 4, sobrou o 7, que está no lugar errado, porque a gente já viu que é a primeira posição. Para finalizar este desafio, e se você estiver gostando, já deixa o seu like para fortalecer o canal. Para finalizar, vamos olhar de novo essa afirmação aqui. Um número correto e no lugar errado. Como a gente já viu, o 5 foi descartado. Ou o número correto é o 3 e ele não é na posição do meio,
ou o número correto é o 0 e ele não é na posição final. O número correto não pode ser o 3, porque se o número correto for o 3, como diz o texto, está na posição errada, teria que sair do meio. Porém, aqui no nosso código só falta a posição do meio, logo não pode ser o 3. Então, dessa parte aqui, o número correto é o 0, que está na posição errada, porque está na última posição, vai sair da última posição, que é a posição errada, e vai para a posição do meio, que é a que está faltando. Código 708. Simples e fácil assim. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer. Se quiser aprender sempre mais, ter sempre esse choque de conhecimento, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Fica de olho por aqui e até a próxima!